Engraçado, você sempre esteve em todos os podcasts Red Pill defendendo a Red Pill, falando bem da Red Pill, sempre foi visto como um produtor de conteúdo da Red Pill, agora não é mais Red Pill, por quê? Será que é porque a Red Pill tá sendo mal falado na mídia? Será que ninguém mais quer se associar ao nome da Red Pill depois de vários escândalos que aconteceram aí nos últimos anos? Será que ser Red Pill virou sinônimo de fracassado? Saudações, cavalheiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero responder ao Nerd Sedutor. Ele fez um vídeo reagindo ao Sedutor Afro, e nesse vídeo ele diz, como de praxe, que acertou sobre a Red Pill e fala que Red Pill é coisa de fracassado, né? E tocou também no assunto de, não é a primeira vez, que ele fala de pessoas que estão se distanciando desse termo. E eu quero dar a minha visão pro nerd, tá? Eu concordo sim que existe uma tentativa de se desvencilhar desse termo Red Pill, mas eu discordo que seja por uma questão de fracasso pessoal. Então a minha resposta para o nerd não é nenhuma discordância. Eu, como estou nesse meio desde 2017, eu quero dar a minha opinião, as razões pelas quais muita gente está tentando se distanciar desse rótulo. A primeira delas é muito clara: o rótulo Red Pill está sendo atacado pela mídia. E à medida que a mídia promove a difamação do termo, as pessoas que já estão mais consolidadas e já fazendo do YouTube de outras redes sociais a sua fonte de renda, eles vão ter realmente uma certa cautela ao se associar a esse tipo de termo, né? E ao que parece também no Brasil, temas pertinentes ao universo masculino vão começar a sofrer mais represália. Até aí tudo bem, nada de novo. Segundo motivo, o meio Red Pill começou a passar por uma espécie de radicalismo autofágico. Quando a gente para analisar a cena, e o nerd deve concordar com isso, que eu já vi ele falando sobre esse tema em um conteúdo anterior, que no passado realmente tinha um radicalismo maior, tá? Os vídeos que eram mais radicais davam mais visualizações, faziam você ganhar mais inscritos. Isso foi mais ou menos lá para 2022, até que a cena começou a ser suavizada e algumas alas mais radicais permaneceram mais firmes no discurso. E esse radicalismo autofágico, ele é muito negativo para a comunidade, porque a gente começa a perceber que tem muita batalha de ego entre produtores, pequenas divergências dão lugar a rusgas intermináveis, tá? A inimizades que não deveriam existir. Então, o termo autofágico realmente descreve o que acontece no meio Red Pill, em que a comunidade começa a se atacar mais do que atacar um inimigo externo em comum. E isso acaba agindo como elemento dissuasivo para pessoas que estão com um objetivo mais honesto, nem diria honesto, tá? Porque eu não vou colocar essa autofagia como desonesta, que não seria a palavra mais precisa, mas pessoas que estão com objetivos mais nobres, mais racionais e mais altruístas, eu diria. Elas acabam se afastando um pouco da cena. Um outro motivo, e esse eu me identifico com ele, tá? Se você me pergunta se eu sou Red Pill ou não, depende do que você considera pílula vermelha. Porque o conceito, ele vai sofrendo uma espécie de transformação e talvez o que seja Red Pill para você não seja para mim. Então a gente tem que definir muito bem os conceitos antes de apontar o dedo e falar que fulano ou cicrano é pró ou contra a pílula vermelha. Uma das coisas que eu acho que causam um afastamento em quem preza pela racionalidade, acima de tudo, é o modus operandi de uma parcela da comunidade Red. E que modus operandi que é esse? Muita gente tem um modus operandi idêntico ao modus operandi progressista. E eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que você posta alguma coisa que determinada ala é contrária, mesmo dentro do universo masculinista, dos direitos dos homens, da rede, chame como quiser. Mesmo dentro desse universo, quando você fala alguma coisa que determinadas pessoas discordam, essas alas radicais, elas têm um mecanismo que é muito ruim para a comunidade, tá? Até para quem vê de fora, de perseguição, de inundar o seu vídeo, a sua postagem no Instagram com comentários em tons exclamatórios, É o oposto do estoicismo. A pessoa ouve alguma coisa que ela não gosta, é igual tem um meme em inglês, I'm triggered, Desencadeia uma resposta excessivamente emocional e a pessoa não apenas começa a redigir textões feito uma feminista, mas ela vai no copia e cola e vai jogando aquele mesmo texto em vários conteúdos que você posta. Então a pessoa fica viciada em te perseguir, entendeu? Então esse assédio virtual que muita gente fala, não existe um assédio virtual contra mulheres, tá?
uma comunidade misógina, como a mídia tem dito aí, saiu até um relatório sobre a Red Pill. Não existe isso, tá? O que existe são comunidades pequenas, tá? Muito barulhentas, o que dá a impressão de que elas são mais expressivas do que realmente são, e que tem esse modus operandi de assédio virtual, não com mulheres, não com feministas, mas com qualquer pessoa que discorde delas. Muitas vezes, mais ainda dentro do próprio meio, dentro da própria comunidade. O que já descaracteriza completamente a acusação de que são misóginos propriamente ditos, né? Porque os ataques não se restringem a feministas, a mulheres, a fulano, a cicrano, mas qualquer teor de discordância, ainda que discreto e sutil, gera essa resposta emocional. Então você acaba se distanciando desse meio, porque se você valoriza virtudes tipicamente masculinas, como a racionalidade, a temperança, o estoicismo, a análise crítica, você começa, né, a não se sentir muito sintonizado com esse jeito de agir nas redes. Então sim, tem uma ala que tem comportamento histérico, e isso vai distanciando os homens mais masculinos de um comportamento, né, que deveria ser tipicamente feminino, que são as emoções muito afloradas e a razão embotada, né, ou às vezes até inexistente. Um outro problema que a gente vê com muita frequência no meio red, mas não é algo relacionado ao masculinismo ou a esse universo. Você encontra isso no feminismo, você encontra isso no movimento de direito dos negros de esquerda, né, que a gente sabe que não tem muita relação com direitos reais de igualdade de oportunidades. Você encontra isso em círculos de supremacistas brancos, né? Ou seja, uma coisa que não tem muita relação com ideologia. E o que é? É acreditar que você tem valor inerente por ser o que é, né? E eu acho até contraditório esse tipo de pensamento na comunidade, porque é justamente aquilo que a gente critica no ginocentrismo. Aquela velha frase que apenas mulheres, animais e crianças têm valor pelo que são, né? E eu dou um exemplo aqui, bem claro, uma polêmica que vive ressurgindo, uma coisa tão insignificante do passado e que sempre eu vejo ressurgir em abas de comentários ou até mesmo para eu ser atacado por algumas pessoas desse meio, que é o fato de que, certa vez, eu coloquei uma moça para moderar meus grupos do Facebook, tá? E eu nem tenho mais contato com essa moça, nenhum, nem mesmo virtual, nada contra nem a favor, apenas seguimos caminhos distintos. E muitas pessoas ficaram indignadíssimas, como se aquilo fosse a maior das heresias, como se você estivesse prestando vassalagem para o feminino por ter colocado uma mulher para moderar seus grupos. E é aí que entra a ideia falaciosa de valor inerente. Como assim uma mulher, né? Quando, na verdade, a administração de grupos é uma tarefa que você delega. E a partir do momento que você está delegando algo, né, seja no universo virtual, Facebook, YouTube, seja lá o que for, ou no mais material, né, uma empresa, por exemplo, você vai delegar algo para uma pessoa que esteja capacitada para cumprir as funções que você lhes deu, ou seja, ordens. Então não é uma questão de gênero, mas uma questão de saber respeitar a hierarquia. Afinal de contas, o grupo no Facebook é meu, né, e como eu criei, eu que determino as diretrizes. E algumas pessoas acham que deveria ter colocado um homem, né? Quando, na verdade, a discussão não é sobre homem ou sobre mulher, mas sobre conseguir conduzir um grupo da maneira que o dono espera que seja feito, respeitar a hierarquia e ter mérito, né? Meritocracia, então, fica muitas vezes colocado em segundo plano em determinadas áreas, não falo da comunidade como um todo, Red Pill, porque ele acha que, né, até uma mentalidade que eu considero vitimista, que por ser homem ele tem algum valor qualquer, quando na verdade você só tem valor por aquilo que você conquista, que é por merecimento. E se não é assim para as mulheres, deveria ser. Não peça para ser tratado com o mesmo privilégio que as mulheres têm na sociedade. Tire o privilégio delas, sem ataques gratuitos, e vamos nivelar todo mundo pelo mérito. Afinal de contas, tá aí, né? Mercado de trabalho igual para todo mundo. Finalizo essa crítica, então. Pouca meritocracia envolvida, valor inerente que a gente vê em outros grupos. Ah, eu sou branco, eu tenho esse direito. Eu sou negro, então é dívida histórica. Não, eu sou homem, ela é mulher, então eu mereço mais do que aquela pessoa. Quando as suas atitudes vão determinar o seu valor. Uma outra coisa também que eu quero aproveitar, tá? Embora não tenha relação direta com a minha resposta a um nerd sedutor, mas com polêmicas recentes aqui no canal, que eu considero irrelevantes, né? Que envolvem a criação de mitos. Vira e mexe, toda vez que eu saio, entre aspas, né, como já falaram por aí, em defesa da Ana Campagnolo, né, as pessoas falam da lei de violência psicológica que passou no Congresso sem a oposição de conservadores e que ela, né,
que deveria ter se manifestado contra, não o fez. Quando, na verdade, ela o fez, sim. Eu vi. Não foi print nem nada. Eu vi nas redes sociais dela. E até hoje, né? Até hoje, uma coisa que pode ser verificada, desmentida e refutada é assunto de comentário. O negócio aconteceu há 2 anos, alguém da comunidade falou que ela não se manifestou contrariamente e os outros repetiram, né? Porque o que eu percebo muito é o seguinte, quando tem esses ataques coordenados, histéricos, você nota que muita gente fala o seguinte, ó, nem vi o vídeo, mas digo isso, isso e aquilo. Você comentar a respeito de um vídeo que você não viu até o final, né? Eu vou até pegar emprestado aqui e fazer uma leve alteração em um provérbio bíblico. Aquele que fala antes de terminar de ouvir, comete estultice. Aquele que comenta antes de finalizar um vídeo, também é estulto. Afinal de contas, é como você comentar sobre um livro que você não leu. E essa comunidade, né, mais radical, a ala mais radical faz muito isso. Eles não querem ouvir uma opinião contrária, chega lá só para distribuir ataques gratuitos. E com esse novo relatório que surgiu, que eu vou comentar, talvez ainda hoje, tá, pessoal? A gente realmente está na mira da mídia. Não só os produtores de conteúdo estão sendo atacados, mas os comentários deixados nas comunidades também estão sendo usados para produzir esses relatórios. Isso é extremamente perigoso, tá? Eu já tive grupos, tanto no Telegram, grupos abertos, tá? Para o pessoal trocar ideia, trocar experiências. E eu percebi que se eu continuasse tendo esses grupos, era bem capaz da Polícia Federal bater na minha casa, tá? Falando bem a verdade. Porque assim, tinham não apenas comentários, mas conteúdos extremamente absurdos postados em grupos com 200 pessoas. O que eu fiz? Apaguei todos eles por mais de 2 anos e recriei um, deve ter uns 10 ou 15 dias, para tratar exclusivamente de transtornos de personalidade. Tá com 55 pessoas só, né? Um grupo mais restrito. E todo dia eu vou ali e olho, tá? Eu mesmo estou moderando o grupo para restringir o tema à psiquiatria e não permitir que fanatismos que eu já vi no passado, né, aconteçam novamente. Porque isso abre flanco para a gente ser atacado. A gente já vive um sistema que é feminista. E as pessoas da comunidade, que muitas vezes não tem nem foto de perfil, achando que eles não vão ser rastreados, quando o cerco está fechando, cada dia mais, vão lá e comentam coisas incriminatórias. Então, realmente, esse radicalismo que o nerd fala existe, mas ele não é majoritário, tá? E essa autocrítica, se ela não for feita, eu vou ser atacado até por isso, eu sei, mas se ela não for feita, vai dar zebra lá na frente. Então, bom, tem a criação de mitos, né? Falei desse caso da Campagnolo, mas existem vários outros. Um outro exemplo de um mito criado, e eu digo que é mito por quê? Porque eu já tentei encontrar as raízes ou alguma evidência ou estudos para uma afirmação feita a miúde na comunidade e eu não encontrei nada. Tô falando com coisas contundentes. Não é Raccoon falou isso, Dom Sandro falou aquilo, Júnior falou não sei o que lá, o Soren, lá da época do Soren, tem gente que invoca, né? Esses produtores de conteúdo lá de 2017. Não, isso aí não é referência. Quando você faz uma afirmação, como por exemplo, o movimento dos direitos dos homens fracassou nos Estados Unidos porque permitiu a entrada de mulheres no meio. Isso é falado constantemente, reiteradamente, desde 2018, por produtores de conteúdo e por pessoas que acompanham a Minosphere. Mas se eu tô errado, eu mudo de opinião, me retrato, sem problemas. Mas eu nunca vi uma evidência, um gráfico ou algo, por exemplo, que associasse mulheres na Red Pill com o fracasso do movimento, né? Na verdade, o último vídeo que eu fiz, do Ernest Bax, em que lá em 1913 ele estava fazendo queixas que hoje nós, ativistas dos direitos dos homens, estamos fazendo, em uma época, tá? Em uma época em que o sufrágio feminino nem tinha ocorrido plenamente. E ele já se queixava de determinadas coisas. Então, como assim o fracasso do movimento dos direitos dos homens se deve a mulheres, sendo que as queixas de agora já acontecem, muitas delas, antes da participação feminina na política. Então, se você falar que o voto piorou um quadro já existente, o voto da mulher, eu vou concordar com você. Mas é completamente diferente de falar que a entrada das mulheres na cena prejudicou o movimento. Então isso me apresenta em provas, tá? Quem quer repetir isso, bato papo contigo no WhatsApp, me apresenta, eu faço um vídeo. Se realmente isso aconteceu, eu faço questão de fazer um vídeo para mostrar, opa, olha só, realmente, as mulheres acabaram com o ativismo dos direitos dos homens. Mas para isso você tem que provar. E até hoje, ninguém que repete isso conseguiu provar
a veracidade de tais afirmações. Uma outra razão para existir esse afastamento de certas pessoas em relação à sigla é porque o universo masculino, ele é muito heterogêneo, tá? E ele é tão heterogêneo que a mídia está tentando colocar todo mundo no mesmo balaio, né, porque fica mais fácil de atacar. Ele não é homogêneo e as divergências de opiniões são tão profundas que muitas vezes elas estão em espectros opostos, tá? Você vê uma ala, tá? Até o cara que você reagiu, por exemplo, o conteúdo dele assim é até bacana. Eu acho o jeito de falar um pouco agressivo, né? Não tem muito decoro na fala, o uso excessivo de palavras de baixo calão, mas no Brasil eu acho que isso é até eficiente e algumas pessoas se comunicam dessa maneira e não creio que isso as torne melhores ou piores do que outros indivíduos. Eu pessoalmente não gosto, especialmente em vídeo, né? Textualmente você até pode ser um pouco mais agressivo, mas em vídeo apelar para baixaria, para palavras muito, né, pejorativas, menosprezando muito quem quer que seja, não acho que não é tão a minha vibe. E você já nota que esse mesmo indivíduo que você reagiu, ele está muito mais para um PUA, que fala de dinâmicas de relacionamento, do que para um ativista de direitos dos homens que está focado em questões paternas, em direitos paternos, em igualdade jurídica, tá? Se empenhando no combate à alienação parental. Mesmo dentro dessa esfera, você vai encontrar pessoas que acreditam que a sociedade precisa evoluir e que a mulher precisa chegar junto. E você encontra pessoas que querem desfazer o que foi conquistado em questões de igualdade e de obrigações e restituir um papel tradicional de gênero, tanto para mulher quanto para homem, né? E há um desentendimento natural nessas questões porque muitos homens acreditam piamente que esse papel obrigatório de provedor está defasado, né? Tanto pela conquista de direitos das mulheres, o que anula essa obrigação do homem para prover, tanto em questão de você restaurar papéis antigos. Porque muitos homens, mesmo que eles tivessem a oportunidade de colocar a mulher dentro do lar, para ser cuidadora, abolir o divórcio, esses homens não têm interesse em regressar ao passado. Eles têm uma visão sob a ótica masculina, mas uma visão de futuro, de mudanças e reformas sociais que poderiam ser enquadradas dentro do que é combate ao ginocentrismo, né? Que essa ideia de colocar a mulher no centro das preocupações sociais é uma coisa muito antiga. Então, quando você reverte a sociedade para uma era mais, entre aspas, tradicionalista, você ainda deixa intacto o ginocentrismo, que é milenar. Quando você nota essas diferenças, né, do incel em negação que se diz migtal, do incel que assume que é incel, um movimento que foi mais organizado, né, nos Estados Unidos, os ativistas dos direitos dos homens, os tradicionalistas, você vê que é muito complicado quando você começa a se referir a todos eles por Red Pill, quando eles discordam tanto uns dos outros, né? Então você não quer ser associado, às vezes, a uma coisa que você está, na verdade, combatendo. E essa autofagia que eu falei no início, né, ela é desnecessária, ela é segregacionista, ela atrapalha qualquer organização e conquista em relação ao movimento dos direitos dos homens, e a agressividade exacerbada te faz ganhar inimigos, onde você ganharia aliados. E eu vou citar 2 exemplos, tá? 2. Quem se recorda, né, poderia até ser considerado um precursor do IDDH, né, que foi o Justiça para Todos Brasil, mas ele não engatou, né, ele não teve esse sucesso que o IDDH está tendo, porque a liderança do Paiva realmente está fazendo uma diferença substancial no sucesso do movimento, a liderança e a consistência, tá? Que ele foi consistente e comprou causas polêmicas que muita gente não compraria. Hoje está todo mundo defendendo o Marco Hereder porque, né, já deslocou a janela de Overton. Então é muito fácil a gente defender uma ideia polêmica, contraditória e comprometedora depois que ela já está relativamente aceita por grandes segmentos da sociedade. Então, né, o documentário do Brasil Paralelo, o fato de pessoas até na política terem abordado o tema, tudo isso se deve ao Paiva, né? A gente não pode tirar o crédito de quem merece. E quando eu falo desse radicalismo, o Justiça para Todos Brasil, a gente chegou a fazer live com o Carlinhos Mendigo na época, né? O Sérgio Schiller conduziu também muito bem a liderança, né? Mas depois foi viver a vida dele, né? Teve seu segundo filho e tal. E, em determinado momento, nos grupos, um indivíduo lá que era migtal, se classificava como migtal, entrou nos grupos, e o Justiça para Todos nunca foi um grupo exclusivo para homens, ou de homens seguindo seu próprio caminho, ao contrário, né? Era um grupo acolhedor,
com grande apoio de mulheres e que tinha o objetivo similar ao que está acontecendo aí no IDDH, está muito em evidência, né, esse instituto, depois do evento, muita gente postando vídeo sobre isso. O Paiva até foi na Câmara e falar, debater a legitimidade da Lei Maria da Penha e tudo mais. E um dos caras que entrou no grupo, ele, devido a esse comportamento histérico que eu abordei, saiu chamando todo mundo de gado, né? Eu achei até engraçado, se desculpem estar rindo disso, mas quando o Sérgio comentou isso comigo na época, eu achei engraçado e pior que eu sei que é verdade, né? Esses jargões que eu acho engraçado usar, né? É uma comunidade que tem seu próprio vocabulário, eu não vejo problema nenhum nisso, mas para quem tá de fora e não tá acostumado e vê uma cena dessas, fica parecendo uma coisa muito bizarra de maluco. Você entra num grupo, tem uma pequena discordância, você sai no 380 como se tivesse tomado 10 litros de Red Bull, chamando todo mundo de gado, entendeu? Não é um comportamento nem radical por si só, fica parecendo coisa de doido. Tá? E não é porque tá vindo de alas masculinas, qualquer grupo, dentro e fora da política, em que tem esse modus operandi repetitivo de usar uma palavra que poucos conhecem, né, restritas a grupos, atacando geral, né, é uma coisa assim de maluco, realmente. Né? A gente tem que tomar muita cautela, ter uma noção muito grande de como o nosso comportamento vai ser visto, porque nem todo grupo tem a mesma percepção. E quando o cara tá muito inserido nesse contexto de Red Pill, ele já está acostumado a lidar só com gente desperta e gente que tem uma afinidade ideológica. Se ele sai daquele grupo e começa a reproduzir esse comportamento fora daquela esfera, vai gerar repercussões negativas e você não pode cobrar que outras pessoas te entendam sem você ter explicado o básico para elas. Tá? Então muitas vezes é uma questão de maturidade, tá? Até mesmo pessoal, que algumas pessoas são desprovidas. E para finalizar essa questão do radicalismo, quando eu estava mais ativo no TikTok, alguns inscritos aqui devem se lembrar, uma menina que era diagnosticada como bipolar, tá? Teve um surto, realmente um surto, e ela começou a se autoflagelar. E o rapazinho filmou tudo, ele filmou as provas que ele precisava, fez um vídeo se retratando, né? Afinal de contas ele virou um leproso, né? Depois que ser acusado de alguma coisa. E ele encontrou o canal aqui, não por causa de Red Pill, não por causa de Emma Ray, não por causa de MGTOW, mas porque ele sabia, ele e todos que tiveram acesso àquele vídeo, que ele estava se relacionando com uma pessoa que evidentemente tinha transtornos mentais de ordens gravíssimas, tá? Realmente gravíssimas. Quando ele entrou no grupo de apoio, você sabe o que ele ouviu? Quer se lascar? Se lasque. Ninguém mandou arrumar mulher. E outros jargões, que eu não vou repetir aqui, né, que se formaram na esfera masculina. O cara tinha acabado de passar por uma falsa denúncia, ele estava desolado por ter saído de um relacionamento com uma pessoa tóxica para ele e para outras pessoas também, para quem está em volta, e onde ele deveria encontrar apoio, que é a comunidade masculina, ele foi julgado num momento delicado por ter tido um relacionamento. Aí ele falou para mim, se desinscreveu do canal e falou pra mim, eu achei que eu fosse conseguir apoio aqui, mas essa é uma comunidade tóxica. Quantas outras pessoas, né, não tiveram essa mesma percepção? Porque o ambiente, muita gente fala, né, Red Pill e MGTOW é feminismo invertido. Não é, porque as feministas são acolhedoras entre si, na maioria das vezes, mesmo quando a mulher errou. Por isso é um movimento desonesto. Já em contrapartida, no universo dos direitos dos homens, é comum você ver homens atacando pessoas do próprio meio, mesmo quando não existe motivo para tal. Então é uma coisa estranha, é uma crítica que deve ser feita, muita gente vai se doer, paciência, né? Porque se a gente não refletir a respeito disso, vai abrir flancos e vão falar, igual o Nerd fez, que Red Pill é coisa de fracassado, vão falar igual na mídia, que Red Pill é coisa de misógino, vão falar que Red Pill é coisa de homens que querem agredir mulheres, né? Que são agressores de mulheres, que são pessoas que desejam praticar crimes contra outros indivíduos. E não é o caso, né? Então eu expliquei aqui, uma pessoa que está dentro há muito tempo, e eu não estou me desvencilhando do rótulo, tá? Mas para falar que é ou não da Red, tem que definir primeiro o que é Red Pill. Que o conceito está muito flexível, ele está abordando muitos nichos.
E a minha linha sempre foi mais de Emma Ray, no contexto de sociedade, e eu estimulo os homens a seguirem seu próprio caminho. Porque você ter filhos hoje, ou colocar uma mulher para morar dentro da sua casa, se a sua casa tiver no seu nome, você corre o risco de perder o imóvel por causa de uma medida protetiva. Nunca falei que todas as mulheres são iguais, reafirmo o mesmo discurso de sempre, que ter filho é um risco enorme, que você só conhece a mulher no divórcio, e não vale a pena. Mas determinados extremismos, sim, eu não me associo, e estou falando aqui que ele é contraproducente. E eu acho que todo produtor de conteúdo deve fazer essa autoanálise, né? Até pela longevidade do movimento, da ideologia, ou chame como quiser. Porque até nisso vira motivo de debate. Chamou de movimento, vinha um monte de gente fazer textão desde 2018 falando que não é movimento, ou que é ideologia, ou que é filosofia, e tanto faz. Na prática não faz diferença o jeito que você chama a coisa, entendeu? Então é o mimimi da esquerda que a gente está vendo também nesse meio, né? E todo homem racional vai ficar com uma certa ojeriza disso. Que o cara que é racional, ele não gosta de comportamento histérico, nem vindo de mulheres, muito menos de homens. É isso por hoje, valeu, se inscreva e até a próxima.